Olá, pessoal. Meu nome é Scarlett Rodrigues, sou coordenadora de projetos em direitos humanos aqui do Instituto Ethos. Estamos começando mais um painel da nossa Conferência Ethos 2022, para falar de um tema super importante e urgente. Lugar de menina é na escola, desafios e caminhos para a educação de meninas no Brasil. Vou fazer brevemente aqui minha autodescrição. Sou uma mulher negra de pele clara, estou usando um turbante nas cores marrom e dourado, uma blusa laranja. Ao fundo, o meu varalzinho de fotos, porque nós estamos em casa com a minha plantinha. E esse é o meu símbolo em linguagem de sinais. E hoje nós contamos aí também com a presença do Moésio Américo, o nosso intérprete de Libras, para fazer com que a nossa mensagem de hoje chegue cada vez mais aí nas pessoas que estão nos assistindo. O nosso tema de hoje, ele diz a respeito às meninas, que são o epicentro aí da nossa discussão, e que deveriam ser o epicentro das nossas discussões. Nos últimos 2 anos, nós temos presenciado o aprofundamento das desigualdades, que fez aí com que crianças e adolescentes deixassem a escola. Entre esses perfis, nós temos que as meninas foram as que mais foram atingidas dentro desse contexto. Além aí das dificuldades, para o acompanhamento das aulas remotas, a falta de acesso à internet, de equipamentos, enfim, dessa logística, mas aí também as responsabilidades domésticas e do cuidado que acabou recaindo aí sobre as mulheres e sobre as meninas, a questão do trabalho, entre outros, são aí grandes desafios que corroboram, para o aumento da desigualdade que assola e atinge as nossas meninas no Brasil. Nesse momento, no período aí da pandemia, voltando ou não, pensando no processo de retomada das atividades, a gente tem aí percebido que os danos sociais se tornam cada vez mais invisíveis. A pandemia, ela reforçou as desigualdades já existentes dentro do nosso país. E dentre essas desigualdades está ali na questão do acesso de meninas à educação no Brasil. E pensando nesse retorno, pensando na volta das aulas presenciais, a evasão escolar ela já aponta em números significativos e elevados, tendo aí que ser uma preocupação tanto do poder público, das empresas, da sociedade civil como um todo. Em 2018, um fundo Malala, em parceria com o Banco Mundial, já indicava essa falta de acesso das meninas a um ciclo ali educacional de 12 anos, perdas econômicas, enfim, todo esse impacto da vida das meninas, tanto educacional, tanto para a família, tanto para a estrutura, também tem impactos aí no desenvolvimento humano, no desenvolvimento econômico do nosso país. E nesse painel, a gente vai discutir justamente isso, as dificuldades para o retorno e a manutenção de meninas na escola, as políticas de acesso, as medidas que podem ser implementadas para mitigar esses efeitos da pandemia e do que já vinha antes da pandemia também, e principalmente ali pensar em políticas e práticas que garantam a educação das meninas aqui no Brasil. E para apoiar a gente hoje nessa discussão, para a gente pensar aqui nos desafios, nas oportunidades, a gente vai contar com a participação de 3 grandes mulheres aí que estarão conosco hoje. Primeiro, a Ariana Brito, coordenadora de produção de conhecimento do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora associada ao CED, Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento na Universidade Federal Fluminense, e a Rede de Economistas Pretas e Pretos. A Cássia Souza, que é cientista social integrante da Rede de Ativista pela Educação do Fundo Malala no Brasil e coordenadora de programas do Centro das Mulheres do Cabo. E a Suelane Carneiro, socióloga feminista, mestra em Educação e coordenadora do programa Educação e Pesquisa de Guelé 10, Instituto da Mulher Negra. Primeiro de tudo, eu queria agradecer por vocês terem topado estar com a gente aqui hoje, dialogando sobre esse tema aí urgente e necessário, como a gente comentou. E para começar a nossa primeira rodada, eu queria convidar a Ariana para fazer aí um panorama, A gente sabe aí que o nosso país já enfrentava essas dificuldades com a permanência e aprendizagem de crianças e adolescentes na escola, muito mesmo aí antes da pandemia, Como o próprio CEIP, ele apontou ali no estudo de Policy Briefing de 2021. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desse panorama pós-pandemia, esse panorama depois do momento de pandemia pela Covid-19, como que tá as meninas hoje com relação à escola? Quais são os fatores principais aí que causam a evasão escolar? O que a gente precisa olhar agora quando a gente fala de meninas e educação? Olá, Scarlett. Vocês me ouvem bem? Sim? Ah, que bom.
Bom, primeiro, obrigada pelo convite, aqui representando o CEIP, da FGV do Rio. E, bom, quando a gente fala de meninas na educação, é importante a gente olhar e da situação das meninas antes da pandemia, durante e nesse pós-pandemia, que na verdade a gente tem que pensar que ele vai se estender ainda. A gente tem visto como os números em relação ao contágio têm se pronunciado, então a gente ainda não consegue falar, né, de um pós-pandemia, mas a gente consegue falar de um pós-auge da pandemia na ausência de vacina. Tem alguns dados que são recorrentes, né? Algumas informações que a gente já conhece muito, sobretudo em relação ao Brasil, e destacados mundialmente para o Brasil, que se trata da, não permanência, né? Mas na verdade da ausência de permanência, do fato das jovens, meninos e meninas terem permanecido fora da escola. A grande questão em relação às meninas especificamente, a gente tem alguns fatores que já existiam antes da pandemia e que foram, na verdade, exacerbados no pós-pandemia. Então, o primeiro deles, assim, sem dúvida alguma, é a falta de interesse na escola, no percurso escolar, no que a escola representa, por conta desse distanciamento de quase 2 anos. A gente ainda hoje tem municípios que não retornaram plenamente às aulas. E esse distanciamento, esse desinteresse, ele necessariamente vai ter como frutos, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, ele vai ter como frutos, bom, se a escola, ela já, antes da pandemia, ela já parecia distante para mim, ficar longe dela, longe dos meus colegas, longe da infraestrutura escolar, dos meus professores, dos coordenadores pedagógicos, de toda a equipe que trabalha na escola, que atua na escola, isso criou um distanciamento ainda maior e, por consequência, um desengajamento ainda maior. No caso específico das meninas, esse desengajamento, ele está associado a, como você mencionou, sim, são questões que a gente já conhecia, mas o fato de das famílias terem ou serem obrigadas a permanecer mais tempo em casa, mais horas em casa, as atividades domésticas, elas se ampliaram e por mais, talvez, na minha percepção, por mais estranho que seja isso ainda hoje, a questão do estereótipo das meninas como responsáveis pelo cuidado e pelo trabalho doméstico ainda é reforçada, eu posso dizer, mesmo quando a gente está falando de propagandas, enfim, do que a gente vê para além da escola. Então, esse papel das meninas como responsável pelo funcionamento ou pelo apoio do funcionamento do lar, do domicílio, ele ainda é reforçado. Então, ou seja, as meninas permanecendo em casa, elas são as que vão dedicar mais horas para as atividades de cuidado, para as atividades domésticas, para as atividades de garantir que aquele domicílio ele continue caminhando durante a pandemia, onde toda a família agora está exercendo as suas atividades em casa. Então, sejam as mães nas suas atividades informais, sejam os pais não podendo exercer as suas atividades. Então, tudo isso gera um desengajamento, seja pelo distanciamento, e um desengajamento seja pelo menor tempo dedicado aos estudos. Depois a Suelane vai falar um pouco sobre isso, que eu acho que é um dado interessante, que os meninos dedicam em média mais tempo aos estudos do que as meninas. Quando a gente olha esse panorama, apesar dessas circunstâncias, apesar desses fatores, tem uma questão muito importante que as meninas ainda permanecem mais tempo na escola que os meninos, necessariamente. Esse permanecer na escola, ele é distinto se a gente está falando do ponto de vista racial, então ele é distinto se a gente fala para meninas brancas e para meninas negras. Então, por exemplo, um dado importante, a gente ainda não tem muitos dados atualizados para 2021, ou seja, atualizados em termos de gênero, tá? Depois a gente pode tocar um pouco nesse ponto,
mas quando a gente está falando de produção de dados, os dados normalmente não são trazidos para gêneros ou não são racializados. O que quer dizer isso? A gente precisa de um pesquisador que vá trabalhar esses dados e desagregá-los a nível gênero, a nível raça, por exemplo. Mas para os dados que a gente já tem, assim, num momento um pouquinho antes da pandemia e que a gente já consegue transportar eles para agora, as meninas necessariamente permanecem mais tempo na escola, elas concluem tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio em proporções maiores do que os meninos. Elas, em geral, têm um desempenho melhor do que os meninos nas provas padronizadas. A gente também não tem um resultado importante, que é o SAEB, que é uma prova nacional que mensura o desempenho dos alunos em português e matemática, aplicada em 2021, ela foi aplicada em novembro do ano passado, é uma prova censitária, a gente só tem os dados de 2019, então pré-pandemia. Esses dados, então, eles mostram esse contínuo, e quando a gente olha eles ao longo da última década, as meninas têm um desempenho melhor que os meninos nas disciplinas avaliadas, língua portuguesa e matemática. O que a gente vai ter a gente tem um gargalo muito grande que é nessa passagem entre as etapas escolares, mas, sobretudo, ao final do ensino médio. Então, quando a gente está olhando como as meninas saem das escolas, e a gente está falando, as meninas concluem mais do que os meninos, a gente está falando de pouco mais da metade das meninas que concluem o ensino médio. Então, obviamente, a gente está falando de um cenário para o Brasil que está muito distante do ideal, que são taxas de conclusões do ensino médio próximos à universalização. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós deveríamos garantir isso até 2030. O Brasil não vai conseguir atingir esse percentual, nem com meninas, nem com meninos. Por quê? Porque essa evolução tem sido muito lenta. Para vocês terem ideia, nas últimas 2 décadas, a gente tem evoluído, em média, em 1% por ano na taxa de conclusão para meninos e para meninas. Isso quer dizer, hoje a gente chega mais ou menos em 86% de taxa de conclusão para as meninas no ensino fundamental e 76% para os meninos. Isso quer dizer que a gente ainda está falando de pelo menos mais 15 anos, se a gente mantiver esse ritmo, para as meninas concluírem o ensino fundamental. Lembrando que a conclusão do ensino fundamental não garante nenhuma entrada no mercado de trabalho, para nenhuma ocupação formal, hoje se exige um mínimo de ensino médio. Quando a gente está falando de ensino médio, esse percentual fica ali um pouquinho mais da metade, então 51%, a gente está falando de um percentual ainda muito baixo no Brasil, mas a consequência mais grave para as meninas, ela, além do fato da gente não conseguir ainda não universalizar essa permanência, a gente não universaliza uma permanência de qualidade e uma permanência equitativa. Então, ou seja, quando a gente olha todos os indicadores desagregados por meninos e meninas, por pretos, pardos e brancos, as meninas brancas, elas estão no topo dos nossos dados, no topo dos nossos indicadores de resultado, os meninos negros estão ali no final, e as meninas negras, elas aparecem ali em segundo, terceiro lugar, dependendo do nosso indicador. E aí, o que vai acontecer, a questão principal das meninas é quando elas conseguem, em certa medida, concluir a educação básica, concluir o ensino médio, e esse gargalo quando chega no mercado de trabalho. Então, tem algum momento não, porque nós, enfim, pesquisadores já identificamos algumas dessas razões, a menina conclui com menos qualidade. Por que ela conclui? Porque ela está dividindo o tempo. Então, voltando para aquele meu início da fala, com todos os afazeres que ela tem dentro do domicílio, e uma das principais questões que isso continua, e é um dos principais diferenciais quando a gente olha a não permanência de meninas na escola, continua sendo gravidez precoce. A gente tem um indicador que já há muito tempo é calculado no Brasil, que são os jovens nem-nem, que são aqueles que nem estudam e nem trabalham. A maior parte desses jovens, a gente está falando ali entre 15 e 29 anos, são meninas e mulheres,
E a gente tem 3 principais razões desse não estar trabalhando e não estar estudando. No caso dos meninos, é o desinteresse em relação à escola e a necessidade de entrar no mercado de trabalho. No caso das meninas, aparece o desinteresse, a gravidez precoce e a necessidade de entrada de trabalho, todos com percentuais muito parecidos, ali em torno de 24%, 23%. Então, as 3 principais razões porque as meninas elas não permanecem na escola, estão, assim, igualmente distribuídas entre gravidez precoce, necessidade de entrar no mercado de trabalho e desinteresse da escola. E se a gente olhar, essas 3 razões que já são historicamente identificadas, 2 delas foram reforçadas pela pandemia, que é a necessidade de entrada no mercado de trabalho, ou necessidade de trabalho, como a gente pode colocar nas meninas, porque o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, apesar de não ser remunerado, ele compõe as horas que são dedicadas ao trabalho, e o desinteresse na escola, que está associado ao distanciamento, ou seja, o tempo que você fica fora da escola, e como você bem colocou, nosso país não estava preparado para a necessidade que a pandemia colocou de um ensino remoto ou ensino híbrido. Isso fez com que grande parte das famílias, sobretudo as mais vulneráveis, e aí, portanto, as famílias normalmente lideradas por mulheres negras, tivessem menos qualidade nessa educação que conseguiu, em alguns lugares, em algumas escolas, ser mantidas. A gente sabe que muitos dos estudantes sequer tiveram acesso ou receberam qualquer tipo de atividade durante a pandemia. A gente sabe que a forma de absorção desse conhecimento foi ainda mais difícil durante a pandemia e que as meninas ainda tiveram que dividir todo esse novo formato de aprendizado, porque é um novo formato, os jovens, as crianças não estavam preparados para, de uma hora para outra, terem 4, 6, 8 horas de aula em casa. Então, eles não estavam preparados e não tinham condições socioeconômicas para isso, ou seja, não tinham espaço adequado, não tinham um local adequado dentro de casa, uma conexão adequada, não tinha uma infraestrutura adequada para isso. Então, eu acho que hoje, o que o cenário talvez tenha mais carência em relação às meninas especificamente, qual é esse grande diagnóstico, ou, na verdade, construir esse grande diagnóstico da educação pós-pandemia, desagregando, ou seja, quando eu falo desagregando, a gente precisa olhar para determinados grupos. Então, quem são esses determinados grupos? A gente precisa olhar para as meninas, a gente precisa olhar para os meninos. Mais do que isso, a gente precisa olhar para as meninas negras, para os meninos negros, para as meninas brancas e para os meninos brancos. Para a gente entender como que a gente quais desses fatores afetam de forma distinta esses grupos, a gente precisa ter acesso a essas informações, a gente precisa construir esses diagnósticos ou melhorar esses diagnósticos para que a gente possa, então, e aí a gente, enfim, entendo que a gente vai falar um pouquinho depois, quais são essas medidas que a gente pode tomar, então, para mitigar essa evasão. Ou seja, hoje se fala muito na questão da busca ativa. Então, se os meninos estão no mercado de trabalho e as meninas estão em casa, o processo de busca ativa dessas meninas, em média, seria diferente das necessidades que a gente teria para buscar meninas e para buscar meninos para que eles voltem à escola. Se a gente está falando de desinteresse, o que a gente tem que garantir para que essas meninas se sintam pertencentes àquele ambiente escolar? Se a gente está falando da questão de uma ampliação da gravidez precoce, bom, acho que esse é um dos temas mais complicados. A gente ainda não tem, talvez as minhas colegas que venham depois, mas hoje eu não tenho dados para falar sobre o aumento da gravidez precoce durante a pandemia. A gente tem dados sobre violência contra a mulher, enfim, mas a gente não tem dados especificamente sobre gravidez precoce. A gente tem pesquisas educacionais que mostram isso, mas a gente ainda não tem acesso a esses dados desagregados. Então, bom, como que a gente vai criar também na escola um ambiente acolhedor para aquelas meninas que, sim, têm filhos?
e sim devem permanecer nas escolas para que elas tenham futuramente uma melhor oportunidade no mercado de trabalho. Então, assim, acho que a gente tem eu vou dizer, assim, para finalizar, eu vou colocar uma opinião, talvez particular minha, como pesquisadora, de que as diferenças para as meninas, especificamente no Brasil, tá? Eu sei que o contexto para outros países é muito distinto. Especificamente para o Brasil, as meninas elas têm uma trajetória mais favorável do que os meninos, mas que em algum momento essa trajetória vai virar, vai ficar desfavorável. Se a gente tivesse dois gráficozinhos, é como se as meninas andassem em paralelo, mas em cima, e de repente os meninos vão ultrapassar e as meninas vão cair. E a gente ainda não parou para olhar com cuidado por que essas coisas acontecem e como evitar que elas aconteçam no Brasil. Obrigada, Ariana. Acho que você traz pontos super pertinentes, provocações também para a gente refletir um pouco sobre a situação das meninas aqui no Brasil. Eu anotei alguns, eu vou colocar aqui já para a gente ir esquentando também esse diálogo. O primeiro ponto que você trouxe é a questão da falta do interesse e do distanciamento, né? O quanto também a escola precisa ser interessante, atrativa, ser um espaço relevante também de participação, de trocas culturais, social, e o quanto essa distância, né, só intensificou esse desapego, talvez, digamos assim, né, do espaço educacional, esse aumento das atividades domésticas que recaíram sobre as meninas desde cedo, né, desde pequenas, e reforçando esses estereótipos que a gente vai ver lá mais na frente, a dificuldade de romper nessas determinações de papéis sociais, essa diferença entre meninas e meninos no tempo de estudo, que dialoga também com a questão da dificuldade da permanência, né, que você fala que ainda não é uma permanência com qualidade e nem uma permanência equitativa. Isso no ensino fundamental, mas que também se intensifica no ensino médio. E quando a gente fala aqui no Ethos, né, a gente fala com as empresas, eles falam, tem uma grande dificuldade de inserção de mulheres negras afins no mercado de trabalho. O quanto isso já é um gargalo anterior, né, ao mercado de trabalho, o quanto também está ali no ambiente estrutura familiar, na defesa da escola, na defesa da educação, na permanência dentro desses espaços educacionais, e o quanto as meninas negras estão ali inseridas nesse contexto de vulnerabilidade desde pequenininhas, né, que é um fato que a gente precisa de ter ali mais atenções e dedicar mais ações aí para as políticas públicas. E essa questão dos dados, elas não são de hoje, né? Apesar de intensificar aí a questão da pandemia, reforçou esses gargalos, os dados já mostravam essa evasão antes, né, da pandemia. Mas aí eu queria até passar para a Suelaine, entendendo todo esse contexto, né, o que já existe, né, o que existe já de práticas políticas públicas e afins que estão sendo construídas para mudar esse cenário, o que a gente também precisa fazer, considerando aí não só o que a gente já tinha, mas todo esse arcabouço, essa nova narrativa que a gente também aqui está tentando trazer para as meninas, e também se você puder falar um pouco sobre a pesquisa, né, a educação de meninas negras em tempos de pandemia, o aprofundamento das desigualdades, que apontava aí já isso em 2020. Então, a gente mudou, a gente avançou, não avançou? O que tem sido feito aí para reverter esse cenário? Eu primeiro agradecer, né, esse convite, começar fazendo minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher negra, de pele preta, tenho cabelo crespo curto, uso um óculos de aro vermelho, brinco vermelho, estou com uma blusa também vermelha, e ao fundo uma parede branca com o quadro de uma mulher negra. Bom, o que eu creio que isso que a Ariana trouxe, né? Ela traz esse quadro dramático que a gente vivencia na educação hoje, em particular para as meninas negras, e é muito importante a gente estar falando sobre as meninas negras nesse painel, pensando que a gente está no mês de julho, Julho das Pretas, no 25 de julho a gente vai ter a comemoração do Dia das Mulheres Afro-Latino-Americanas e Caribenha, e essa é uma agenda urgente, que não é de hoje, mas que só reafirma a necessidade de a gente olhar que sociedade que nós temos e que sociedade queremos, né?
Então, esse momento que a gente vive, ele demonstra um histórico de violações no Brasil com relação a uma parcela da sua população. Então, a história do Brasil é a história de alternativas por violação, né? Então, são escolhas por violação e violação que recaem sobre a população negra. Então, o que a gente tem vivido são escolhas políticas e econômicas que mantêm a população negra em condição de subcidadania, né? Então, vivemos sob escolhas que fazem com que raça determine classe. Então, não é acaso, né? Então, é sim uma determinação política, compreensão de quem deve viver, de quem deve sobreviver. Então, foi uma escolha dos sistemas de ensino, a opção pelo ensino remoto, né, pelo uso das plataformas digitais, né, mesmo a gente já tendo um conjunto de estudos e pesquisas que revelavam a falta da conectividade nos territórios mais vulneráveis, que o celular era o único mecanismo de conexão à internet por grande parte das famílias brasileiras, né, e principalmente o alto custo que representa para a média dos salários brasileiros acessar a internet, né? Então, também como esse é um outro elemento excludente no que diz respeito ao acesso à internet. Então, essa opção do sistema de ensino pela educação remota na modalidade digital, ela resultou no aumento das desigualdades na educação, na violação do direito à aprendizagem das meninas e também dos meninos negros, né? Mas principalmente ela esgarçou ainda mais a situação de vulnerabilidade das famílias negras, né? Famílias que não puderam acompanhar os estudantes, né, nessa educação em casa, que não puderam orientar as atividades escolares principalmente por conta das condições socioeconômicas da família negra, porque elas ou estavam naqueles serviços considerados essenciais, ou elas tinham que sair todo dia para conseguir uma renda, já que integram aqueles grupos que se chamam de empreendedores, né? Ou seja, a gente tem, nesses 2 anos, o que a gente tem visto é o avanço de um ambiente de vulnerabilidade, de desmonte de políticas públicas, né? Mas principalmente um ambiente social e político que estimula o racismo e o sexismo, né? Então, são 2 anos em que a gente vem assistindo e vivenciando, né, atos de violência e violação dos direitos das meninas, né? E também das mulheres. Então, nós temos essas violências que se repercutem nas relações cotidianas entre pessoas, violência do sistema de justiça, na educação, conforme já destacado aqui pela Ariana, na saúde, né, e esses destaques no que diz respeito a quem morreu e quem sobreviveu na pandemia, quem conseguiu acesso rápido ou não à vacina, né? Então, a gente tem um cenário, né, se a gente pega especificamente a pandemia, ele explicita o compromisso das nossas forças políticas e econômicas com a manutenção das desigualdades ou o total descaso com ações que revertam as desigualdades de raça e gênero. Mas também a gente tem vivido uma passividade da população, né, de cidadãos e cidadãos com esse ambiente, né? Então, como é que se pode assistir passivamente ao avanço da fome, né, a essa degradação que a gente tem vivido em termos de direitos humanos, né? E, principalmente, essa permanência da vida em uma sociedade com hierarquia, com discriminação e desigualdades, né? Então, a gente tem que pensar em alternativas, mas talvez em urgências. Então, o que é urgente nesse momento? É retomarmos a noção da indissociabilidade entre os direitos, né? De que nós devemos exigir todos os direitos. Nós, né? Mulheres, homens, população negra, população branca, e reivindicar, porque cabe ao Estado prover os nossos direitos, né? Então, não é simplesmente há obrigações do Estado, e o dele é garantir condições socioeconômicas dignas para a sua população. Então, ao pensar nisso, a gente precisa também retomar algo que durante esses 2 anos de pandemia, né, ou durante esses 4 anos a gente tem vivenciado, que é um ataque sistemático à educação,
a igualdade de direitos na educação, né, a equidade de gênero, a falar sobre gênero e raça na educação, a educação como um espaço em que você pode abrir horizontes, mas que ultimamente ela tem servido para o silêncio, para o controle, para a vigilância do direito de aprender sobre raça, gênero, direitos humanos, né? A liberdade de pensamento de docentes, né? Então, tem um cenário aí de extrema violação dos direitos, né? Então, é necessário que a gente reivindique o direito à educação e uma educação com qualidade e que garanta a aprendizagem de todos os estudantes, né? Essa situação, né, tanto social e econômica da nossa sociedade, reafirma a importância da gente exigir ações intersetoriais, né, porque elas são fundamentais para garantir os direitos das meninas, em particular das meninas negras, né. A gente precisa pensar no sistema de garantia de direitos. Sem esse sistema ativo, absolutamente nada avança, né, em termos da educação, mas a gente não pode ficar somente na educação. Então, a gente precisa, ao olhar para o direito das meninas, também pensar no direito das famílias. Quais são as condições de vida das famílias negras? Como é que a gente vai pensar em garantir o direito das meninas se as suas famílias estão em situação de vulnerabilidade? Por isso que a gente defende programas de redistribuição de renda, né? Para garantia alimentar, para garantia nutricional, para que as famílias tenham condições de moradia digna, as famílias têm direito a empregos e salários dignos, a viver em territórios sem violência letal, né, para que sejam territórios de direitos e não de violações. Portanto, dentro das urgências, né, das nossas reivindicações, fazer com que o sistema de garantia de direitos esteja funcionando plenamente e em favor das meninas negras, né, porque os seus direitos constitucionais, eles seguem sendo violados, né, a Ariana destacou, antes da pandemia, durante e ainda será um longo caminho para a gente restituir uma situação de direito e, principalmente, pensar em termos de futuro e uma vida digna, né? Então, é necessário que haja o acompanhamento, orientação e, principalmente, suporte da assistência social às famílias para que esse direito das famílias se estenda aos seus filhos e às suas filhas, né? Então, o que a gente está dizendo? Que precisamos garantir condições para que as meninas continuem na escola, para que voltem à escola. Mas a educação não vai fazer isso sozinha, né? Então, é necessário opções, é necessário compromisso e ação, né? Ética, ação política, né? Com ações não só que garantam os direitos sociais e econômicos, mas principalmente com ações de promoção da igualdade, da valorização da diversidade, de enfrentamento ao racismo, do sexismo, né? Porque esses são elementos fundamentais para que a educação se desenvolva plenamente, para que a partir de uma educação com base em direitos, na igualdade, e principalmente na valorização das suas identidades, você tenha condições de planejar uma vida, que você tenha acesso a novos elementos para a sua vida. A educação ainda é o espaço onde as mulheres, né, conseguem construir novas possibilidades de vida. Por isso que a gente está tão dentro da educação, né? Com mais escolaridade, a gente consegue aquilo que homens com uma formação muito menor acessam muito mais rápido do que a gente. Então, é disso que a gente está falando, né? Olhar para os direitos, efetivar direitos, mas também reivindicar e se comprometer com o direito de todas as meninas, olhando para aquelas que, como diz uma amiga minha, estão atrás de ninguém, né? Que são as meninas negras. Então, é isso que a gente precisa nesse momento e nessa situação desastrosa, né? Que não é um acaso, é uma opção em que vivemos na sociedade brasileira. Obrigada, Suelaine, pela sua exposição.
Acho que teve uma fala muito complementar também, a da Ariana, trouxe provocações do que a gente pode começar a fazer e olhar. Eu anotei também alguns pontos interessantes para a gente sintetizar essa primeira rodada, né, que é a questão dessa retomada da perspectiva de que a gente não precisa conviver apenas com um direito, né, a gente precisa conviver com todos os direitos sendo respeitados e sendo complementares uns aos outros, né, então, o quanto isso é importante a gente ter de perspectiva. Um segundo ponto também é a questão da educação emancipadora, né, o quanto esses espaços educacionais são importantes para a gente romper grilhões, para a gente romper perspectivas e, de fato, emancipar esses corpos femininos, né, esses corpos, todos os corpos femininos, de meninas e mulheres, com todas as suas diversidades, desde cedo, né, então acho que é isso que o papel de vocês duas também, de contribuição com a sociedade, é abrir esse caminho, né, para uma educação emancipadora. Um outro ponto também é essa questão de que meninas e mulheres, principalmente com esse recorte de raça, e a gente fala aqui também de outras diversidades, né, meninas e mulheres LGBTQIAP+, e outros recortes, precisam estar no centro das discussões sobre direitos e políticas públicas, né? E também o quanto a gente falar sobre esse tema, a gente está falando sobre educação de meninas, eles barram tantas outras dimensões, né? A gente está falando de fome, a gente está falando de mercado de trabalho, a gente está falando de estrutura familiar, a gente está falando de saúde, o quanto a gente precisa incorporar esses temas de raça, de gênero, de direitos sexuais e reprodutivos, com foco nas meninas e mulheres negras, com todas aí as suas diversidades, mas elas precisam estar presentes nesses espaços de tomadas de decisões políticas e institucionais o quanto antes, né? Isso é um tema, como a gente começou falando, é um tema urgente, é um tema necessário, né? Para a gente pensar ali num novo amanhã, pensar de fato num processo de retomada. E aí eu queria convidar a Ariana, tendo em vista essa perspectiva do que a gente precisa fazer, né, que a Suelaine trouxe, o que de políticas públicas já estão sendo feitas ou precisam ser feitas para a gente aumentar esse acesso e permanência das meninas nas escolas, e um pouco também de qual o papel dos outros atores sociais, né? O Ethos tem um foco ali em trabalhar com as empresas, então qual o papel das empresas também dentro dessa perspectiva de incentivo e permanência de meninas nas escolas? Tá no mudo. Gente, passa 2 anos e a gente continua fazendo isso, né? Ai, que coisa ótima, adoro. Bom, como que a gente... Eu não sei se a gente fala em reverter essa situação, mas, na verdade, em acelerar uma situação que já deveria ter sido ultrapassada. Então, acho que a gente consegue falar por dois caminhos, ou vamos colocar 2 caminhos, não vou falar 2 vieses, 2 caminhos distintos. Bom, quando a gente está olhando para a educação, o caminho para a gente rever e mudar essa trajetória das meninas e, sobretudo, mudar os estereótipos nos quais as meninas perpassam durante toda a sua trajetória escolar. E aí, eu falar de meninas, necessariamente eu tenho que incluir meninos, porque a gente tem que fazer também com que eles revejam os estereótipos nos quais eles são colocados e como eles olham as meninas, e isso vai ser perpetuado durante toda a sua trajetória escolar e depois no mercado de trabalho. Então, eu penso que isso a gente ainda não está fazendo, né? Você me perguntar o que a gente já está fazendo. Não, isso a gente não está fazendo. Eu vejo uma questão muito importante em termos de políticas públicas educacionais, isso tem que estar ali desde o começo, ou seja, a gente está falando ali de pré-escola, 4, 5 anos, que é quando a gente fala da educação obrigatória no Brasil, ou seja, até antes do processo de alfabetização. A gente está falando de inclusão de oportunidades de aprendizagem que incluam todos esses fatores que você colocou, ou seja, por exemplo, oportunidades de aprendizagem que incluam a exposição à cultura africana, à cultura afro-brasileira, à cultura indígena, exposição, por exemplo, a artes, a dança, a todo tipo de expressão cultural e artística ali na formação, ou seja, no início da construção
do processo de aprendizado dessas crianças, desses meninos e dessas meninas. A gente está falando depois de um processo de aprendizado que parte para a alfabetização. Essa alfabetização pressupõe a inclusão de materiais didáticos que incluam a história africana, que incluam a história afro-brasileira. A gente tem a Lei 10.639, que completou 18 anos no ano passado. É uma legislação, é uma lei, não foi muito longe disso, completamente implementada nas escolas. Então, ou seja, a gente tem uma exigência, a gente já tem um arcabouço legal que garante que o processo de aprendizado inclua essa transformação cultural, ou seja, para os meninos e para as meninas, e isso pressupõe que isso vai estar distribuído ao longo da trajetória escolar, ou seja, como que essa história afro-brasileira, essa história africana, essa história indígena, e aí a gente parte também para os direitos, como você colocou, os direitos reprodutivos, os direitos dos grupos LGBTQIA+, ou seja, como que a gente inclui no currículo escolar, e isso na verdade, está ausente nos últimos 4 anos, porque virou uma questão eu não vou falar ideologia de gênero, porque isso não existe, mas isso virou uma questão ideológica dentro do processo de aprendizado, dentro do currículo, ou seja, isso falta pensar essas políticas públicas, ou retomar políticas, leis que já existem, mas que sejam efetivamente implementadas, que a gente possa garantir que elas sejam implementadas em relação a todos esses direitos que vão compor essa criança que vai sair como um cidadão, ou seja, esse é um grande papel da escola, né? Ou seja, garantir que essa criança, que entrou lá aos 4, 5 anos de idade, saia com esse conceito de cidadania, como um ser que faz parte de um grupo, e de um grupo diverso, que um grupo que requer inclusão, que requer equidade e que requer que todos convivam de forma justa em um ambiente em que todos estejam presentes. Então, a escola, as políticas públicas para a educação têm que, algumas serem construídas a partir desses pressupostos, outras serem implementadas a partir desse pressuposto. O que a gente tem hoje no Brasil são experiências muito isoladas, por exemplo, em relação à Lei 10.639, que deram certo. A gente tem experiências muito isoladas em relação a escolas que realizam atividades, que têm processos pedagógicos distintos, que garantem essa formação para as meninas, mas que a gente fala para as meninas, mas que necessariamente tem consequência para os meninos, que vão fazer com que eles também saiam dessa escola olhando para as meninas de que forma? E aí vem o nosso segundo olhar, o nosso segundo caminho. Da ideia de que as meninas, elas devem ser... a gente precisa mudar as crenças de que as meninas devem e podem estar em todos os lugares. Então, para isso, uma das grandes mudanças de crenças vai partir daqueles que já estão hoje nas posições de liderança nas empresas. Então, o que as meninas precisam quando elas estão nas escolas? De referências. Eu sou uma economista, eu fui a única menina negra do meu curso de economia, e o que eu vejo hoje é muitas meninas com esse intuito. Bom, eu preciso ver referências de mulheres que gostam de exatas, mulheres que gostam de matemática, que gostam de engenharia, mulheres que estão representadas nos postos de liderança das empresas, para entender, bom, então eu também posso chegar lá. Para isso, a gente tem que ter toda uma estrutura que garanta que elas cheguem lá também. Mas um dos papéis que eu vejo desses atores, para além do setor público, então, quando a gente está falando de empresas, como que a gente coloca nesse lugar de que eu garanto que exista, que essas pessoas existam nesses ambientes, em que posições? Em posições gerenciais, em posições de CEOs, de CFOs, e que eu consigo olhar, ou seja, eu sou uma menina, eu quero conhecer, é possível uma mulher ser CFO de uma empresa? É possível. Eu tenho referências? Tenho. Isso cria toda uma mudança de estereótipo das meninas que ainda estão na escola. Então, eu vejo esse um dos principais papéis desse ator empresas. As meninas precisam de referência.
E essa referência, quanto antes ela aparecer, mais engajada vai ser a trajetória dessas meninas de permanência na escola e, consequentemente, no ensino superior e daí por diante. Obrigada, Ariana. Muito boa essa perspectiva. As meninas poderem ver referências, representatividades, né? Para que isso já comece a aparecer ali desde a escola, para almejar futuros para além dos muros, né? Colocados aí pela sociedade. E chegando aqui já ao final do nosso encontro, também vou falar para a Suelaine fazer a última contribuição dela aqui na nossa rodada. Pensando, Suelaine, nessa perspectiva que você trouxe de multiplicidade de direitos, como que você enxerga esse diálogo da educação com outras áreas, com outros setores, com outras dimensões, sendo colocadas em prática? Como que a gente pode trabalhar de forma transversal com esses direitos, pensando nessas multiplicidades de fatores, né, que corroboram aí para a situação de vulnerabilidade das meninas? Como que a gente pode trabalhar para transformar esse cenário, olhando esse diálogo conjunto aí entre direitos? Veja, quando a gente destaca a situação das meninas negras, né, quando a gente, né, esse trabalho que eu produzi, que Guilherme 10 produziu, essa contribuição para explicitar, né, as diferentes faces da desigualdade no Brasil, ao destacar a situação das meninas negras, a gente não está esquecendo que os outros grupos que também são vulneráveis na nossa sociedade. Mas se você reconhece que tem um grupo que está em situação de extrema vulnerabilidade, né? No caso das meninas negras, que elas são maioria no trabalho doméstico infantil, da exploração sexual infantil, da gravidez na adolescência, do casamento infantil, ou seja, violações graves e com consequências para o resto da vida, se você consegue atingir, né, com ações públicas que revertam essa situação, você fatalmente vai conseguir contemplar os outros grupos vulneráveis, as outras meninas vulneráveis, né? Então, não é simplesmente defender um grupo, mas ao olhar para aquele grupo, né, em situação de extrema necessidade, sem dúvida nenhuma, ou as outras meninas dos outros grupos raciais serão também contempladas. Então, é uma forma de você efetivar os direitos das meninas negras, né? Mas, principalmente, você precisa de construir estratégias para que elas cheguem. Então, por isso que a gente fica falando o tempo todo, bom, mas vai chegar como na periferia? Vai chegar na periferia? A gente ainda tem todo um sistema de informação que não alcança a periferia. A gente tem equipamentos públicos, e aí a escola, com equipamentos degradados mesmo, né, em termos de biblioteca, de quadra, né, de equipamentos, e a mesma coisa a gente vai tendo na área da saúde, ou seja, pensar a intersetorialidade, né, as ações intersetoriais, porque você viola a educação, mas você está violando em efeito cascata todas as outras áreas, né? Então, para que você reverta essa situação da permanência da população negra na base da pirâmide, você precisa de ações focalizadas, você precisa ter intencionalidade com a reversão das vulnerabilidades, na reversão das desigualdades raciais, né? E nessa estratégia, na educação, a busca ativa tem se apresentado como muito urgente, né? Como um mecanismo importante também para que a gente garanta o retorno ou a permanência na escola, né? Mas essa busca ativa não pode também reproduzir concepções universalistas. Vamos atingir todos os estudantes. Nesse todos cabem os estudantes negros, cabem as meninas negras, porque quando a gente desenha políticas para todo mundo, você continua tendo territórios em que ela não apareceu, em que as pessoas não sabem da política, né? A gente viu muito isso durante a pandemia. Quem é que conseguia fazer o cadastro lá para acessar a renda básica, né? Ou seja, tem uma série de impedimentos, por isso que você precisa de ações focalizadas, né?
Mas, principalmente, né, e aí pegando um pouco esse gancho que vocês estavam conversando, né, a Ariana estava trazendo também a questão das empresas, qual é o papel também que não só as pessoas, mas as empresas têm nesse compromisso, né? Como é que eu vou fazer uma reversão para além do training, para além dos estagiários? Porque quando as empresas também pensam em ações de diversidade racial, é sempre no piso 1. E os demais? E a progressão na carreira? Né? Impostos de garantia, impostos de decisão, né? Os melhores cargos. Há muito tempo, a retórica de que a gente não tinha escolaridade para alcançar outros postos funcionou como né, para conter as mudanças no mercado de trabalho. Hoje, a gente tem um conjunto de estudantes, de profissionais negros que não são assumidos, que não são incorporados pela empresa, né? Os estudos do Etos trazem muito. Há muito tempo, o Etos faz, né, análises constantes das desigualdades no mercado de trabalho. Então, o que a gente está defendendo aqui é, primeiro, romper com o silêncio, né, romper com a naturalização, com as desigualdades e tratar isso como ação urgente, né, como compromisso de sociedade, como compromisso de empresas, né, em particular nesse momento político, né, nós estamos diante de um momento em que a situação social é tão dramática que a gente precisa tomar decisões, né, sobre que sociedade que queremos e que governo queremos, né? Então, para tudo isso, a gente precisa de compromisso com uma política educacional com recursos, a gente precisa de uma política econômica que não freie os gastos sociais, né? A gente precisa garantir o direito à vida e o direito a uma vida digna para a população negra, né? Então, eu creio que são de questões das urgências que esse momento, né, que pode desenhar uma janela de oportunidade para que a gente se comprometa com ações que diminuam o impacto da pandemia, que serão longas, né? Todas as projeções indicam ainda um longo caminho para todo o impacto da recessão, né? De todas essas situações dramáticas sociais que a gente está vivenciando. Então, é um momento de romper com o silêncio, com a naturalização das desigualdades, com a naturalização da situação da população negra nos piores índices sociais. É isso. Obrigada, Suelane, Ariana, um prazer ter vocês aqui hoje. Infelizmente, a Cássia não conseguiu participar aqui com a gente, mas a gente espera aí contar com a contribuição dela e do Centro das Mulheres do Cabo em outros painéis, até porque o tema de hoje não se esgota, não tem como a gente falar de histórico, né, e também de próximos passos de futuro em pouquíssimo tempo em um painel, então acho que já fica aí o convite para que a gente tenha uma segunda rodada, mas desde já agradecer a participação aí da Ariane e da Suelane com a gente, trazendo esse tema importante. Vocês trouxeram provocações e perspectivas. A gente não sai daqui apenas provocados, mas também com perspectivas de como que a gente pode atuar, pensando em cada uma aí, na sua participação social, no seu terreno, né? O que você atua, o quanto você pode fazer a mudança também para essas meninas, tanto no âmbito da educação e todas as outras dimensões que a gente comentou aqui. Agradecer também o nosso intérprete de Libras, que acompanhou aqui o nosso painel, e a participação das pessoas que estão acompanhando o nosso painel. Se você gostou dessa conversa, deixa aqui sua curtida, seu comentário, se inscreve no canal do Instituto Etos aqui no YouTube, para que assim você receba as próximas bate-papos, os próximos painéis e ter todo ali o conteúdo da Conferência Etos 2022. Muito obrigada.
Inovação, excelência e governança guiam o Axê. Farmacêutica mais inovadora do Brasil e líder em prescrição médica. O Axê leva à sociedade soluções inovadoras para contribuir com tratamentos seguros e eficazes. A excelência operacional está incorporada em todas as plantas. Em Pernambuco, estamos aptos a inspeções internacionais, EMA, FDA. Os resultados consistentes ao longo dos anos demonstram a força, a solidez e a perenidade da companhia, além da sua capacidade de gerar valor para o negócio, para o meio ambiente e para a sociedade. Acreditamos que muitos podem ter suas vidas transformadas pelo que fazemos e seguimos cumprindo nosso propósito de levar mais vida às pessoas, onde quer que elas estejam. Axê, mais vida para você. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros, porque na Ball somos uma só família. Ball, líder na fabricação de latas de alumínio sustentáveis. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade.
transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes.